sozinha no esgoto. No ensino médio eu tinha uma amiga de sala. Ela se chamava Daisy. Nós fazíamos o 2º ano. Essa história é sobre a irmã menor dela, Franci. Nós perdemos contato há muitos anos, mas se ela nos ouvir, pode confirmar tudo. Franci era problemática e não se dava com ninguém na escola. Não é o caso de me aprofundar em algo tão pessoal, mas o caso é que ela estava mal. Não falava com ninguém e, quando voltava do colégio, entrava e se trancava no quarto. Ficava horas sozinha. Um dia, não me recordo quando, Franci não voltou para casa. Os pais dela foram buscá-la, mas já não estava na escola. Foram com as amigas. Franci não estava com nenhuma delas. Havia brigado com todas. O dia transcorreu, procuraram pelas ruas vizinhas, pelo bairro, esquadrinharam o caminho que fazia para ir e voltar do colégio. Não encontraram nenhum sinal da menina. Ela havia desaparecido sem deixar rastros. Franci era magra, muito branca e usava uns óculos de grau. Era alta, mas só tinha 14 anos. Também tentaram rastreá-la pelo celular, mas o aparelho estava no quarto, como se não o tivesse levado para a escola. Me lembro que Daisy se via preocupado com a situação. Os pais dela, embora desesperados, não a dispensaram do colégio. Franci apareceu 2 dias depois. Trataram logo de perguntar se alguém havia feito algo com ela. Não, ninguém havia feito nada. Ninguém a havia obrigado. Desaparecera por vontade própria. Daisy entendeu que sua irmã só fez aquilo porque queria chamar atenção. A desavença entre as duas logo se desfez, mas muito tempo se passou até que Franci resolveu contar o que lhe havia passado nos túneis imundos sob a cidade. No dia em que sumiu, ela se meteu em um túnel de drenagem de águas, perto de uma estação de tratamento de esgoto. Pensou que seria um bom lugar para se esconder e aí passar um tempo. No que não pensou é que talvez não fosse a única a buscar refúgio naqueles túneis. Sabia que devia levar algo de comer, uma lanterna, mas ela não tinha uma de verdade, apenas uma de brinquedo. E não levou pilhas extras. Franci não tinha um plano. Sua intenção era só passar uma noite, então voltaria para casa. Mas, como disse, ficou aí 2 noites. É muito fácil pensar que aí, nesses túneis, se caminha em linha reta e que não te desvias. Enfim, que poderá regressar até o local por onde entrou sem maiores problemas. Mas ela passou por desníveis, câmaras, válvulas, conexões, mudou de direção, passou por lugares onde poderia se desviar e se perder facilmente. Franci disse que ali embaixo havia placas, flechas, sinais de perigo, mas nenhuma daquelas indicações lhe fazia sentido. Aquilo só fazia sentido para os poucos trabalhadores que raramente andavam por aqueles túneis, mas ela nunca viu nenhum deles. Caminhou por lugares que supôs fosse capaz de reconhecer quando voltasse, mas jamais foi capaz de fazer o caminho de volta. Seguiu vagando pelos túneis escuros por horas, até que, cansada, resolveu sentar-se no que pensou fosse um banco. Mas logo se deu conta de que era a tampa de uma grande válvula. A peça vibrava e não a deixaria dormir. Resolveu deixar o lugar, mas antes de sair, ficou por ali. Os corredores escuros eram enormes e pareciam não ter fim. Antes de seguir, lembrou-se de que não tinha a intenção de se distanciar de sua casa. Ficou ali um pouco, pensando no que faria. Os túneis pareciam atraí-la, mas estava exausta de tanto caminhar. Então, apesar da incômoda tampa, resolveu se deitar, aliviar a dor nos pés. Depois de alguns instantes, deitada no túnel escuro, o sono tomava conta de si. Antes de adormecer,
Teve a impressão de que ouviu um ruído. Com a lanterna, começou a iluminar os arredores. Primeiro as paredes, e em seguida o teto. Ali, onde estava, o lugar era como uma câmara. De repente, a lanterna falhou. Piscou 2 vezes antes de deixar de funcionar. Francie pensou que era porque apontava a lanterna para cima. Pouco antes da última vez que se apagou e não voltou a acender, ela viu algo no teto. Não quis crer, mas não teve dúvida. Era uma pessoa. Ao apontar diretamente, aquilo se moveu. Francie disse que era uma pessoa, ainda que depois descreveu aquela coisa como um monstro. Se quer saber como era, imagine um réptil com mãos e pernas humanas, ainda que o corpo, a cauda, as escamas e a cor seguiam sendo a de um lagarto. Coisa bastante estranha foi que ela viu a coisa ou a criatura presa ao teto, como faria um réptil. Algo tão pesado não poderia fazer aquilo sem desabar, sem cair no chão. A criatura se moveu antes que acabar a luz da lanterna. A irmã da minha amiga ficou paralisada. Sentiu doer o estômago quando se levantou. Um medo cortava-lhe as entranhas. Venceu a paralisia e se dispôs a correr, mas imediatamente se lembrou que o túnel estava repleto de buracos. Sem a lanterna, não saberia onde pisar. Então ela continuou ali, parada, olhando o teto na escuridão do túnel, sem saber o que fazer, se sentou. Apesar do silêncio que fizera, não sabia se a coisa continuava se movendo. Mas ela quase podia jurar que a criatura já não estava aí, no teto, onde a vira pela primeira vez. Francie continuou ali, quieta, sem se mexer, respirando lentamente, atenta a qualquer barulho que pudesse indicar a localização da criatura. Mas ela não ouvia nada. Não soube precisar quanto tempo permaneceu naquele estado de tensão total, até que uma mão a agarrou pelos pés. Ela gritou como nunca e se desesperou. Fosse o que fosse, era o mais espantoso que lhe podia passar, mas não sabia se era a criatura ou se era uma pessoa que lhe agarrava no escuro. Não importa, o medo que sentiu foi horripilante, e no instante pensou que só podia ser aquele lagarto. Francie correu desesperadamente, mas, para seu infortúnio, caiu em um dos tantos buracos que sabia ter pelo caminho. O lugar onde caíra era outra espécie de câmara. Eu creio até que tomou um pouco daquela água podre, mas ela nunca teve coragem de confessar. Disse que a água não passava dos joelhos, mas eu sabia que era mentira. Se via pela roupa que havia submergido por completo. Quando voltou a si, começou a pensar que talvez jamais sairia daquele lugar. Ela tratou de se acalmar, saiu do fundo da câmara, tateando, subiu um nível e se encostou em uma parede. Daí tratou de examinar o local onde estava e talvez achar uma saída. De repente, encontrou uma plataforma seca, saiu da água e continuou tateando a parede, até que encontrou uma escada. Olhou para cima e viu um brilho de luz. Sem perder tempo, subiu e se viu uma espécie de sala de controle. Aquele brilho era produzido por um painel que controlava as máquinas daquele lugar. A sala de máquinas tinha um cheiro diferente de todos os lugares imundos por onde havia andado. A princípio, pensou que viesse das máquinas, mas o cheiro era diferente. Não lembrava combustível, nem graxa, nem nada mecânico. Apesar do brilho no painel, a sala de máquinas estava às escuras, tão escura quanto os túneis abaixo. Francie disse que aquele cheiro emanava de algo que estava perto dela,
mas que não podia ver. O que quer que fosse, não podia investigar sem o auxílio de uma lanterna. Por um momento ela pensou que a sala fosse segura e até pensou em cochilar. Se houvesse alguém mais naqueles túneis, na sala talvez estivesse sozinha. Ao menos foi o que pensou. De repente, teve uma ideia. Tateou o chão com os pés até que encontrou o buraco por onde havia subido. Examinou a abertura e descobriu que havia uma tampa. Se a fechasse, estaria segura de que não teria companhia. O que ela não sabia é que aquela coisa já estava dentro da sala. Francie tardou um pouco em dar-se conta de que se aquela era uma sala de máquinas, ali haveria luzes. Tratou então de procurar os interruptores nas paredes e quase de imediato os encontrou. Estavam próximos do lugar onde esteve quando subiu à sala. Assim que acionou os interruptores, 4 lâmpadas se acenderam, iluminando todo o lugar. A primeira reação da irmã da minha amiga foi olhar para cima. Contudo, o que a estava esperando para assustá-la não estava no teto, estava no chão, exatamente sobre a tampa, o único lugar por onde poderia sair. Se assustou demasiado, ainda que imaginasse que aquela coisa poderia tê-la seguido e que talvez estivesse espreitando. Ela caiu de joelhos, aflita, com medo de morte. Sob a luz, pôde ver bem a coisa que a perseguia. Era uma criatura horrenda, com braços e pernas humanos, mas a pele era de um réptil, com uma longa cauda, a cabeça e o rosto humanos, os dentes afiados. Aquela coisa olhou como se fossem velhos conhecidos. Ela tratou de examinar o lugar rapidamente, em busca de outra saída, mas logo descobriu que a escada por onde subira era a única saída. E a coisa estava sobre a tampa, guardando o poço, impedindo-a de sair. Ela pôs-se a observar aquela criatura asquerosa que a mirava profundamente, certificando-se de que não se moveria. Francie contou que ficou quase 3 horas numa mesma posição. Só de pensar em mover-se, o coração agitava e começava a suar frio. Naquela situação, eu também não me moveria nenhum centímetro. Em um momento, depois de muito tempo em que se olhavam sem se mover, a criatura se moveu e se afastou da tampa. Parecia que deixaria ela sair. Então ela avançou uns passos, cautelosamente, mas a criatura voltou a ficar sobre a saída, porque não era sua intenção deixá-la ir. Passaram outros incontáveis minutos antes que um dos dois voltasse a se mover. Foi o monstro que se afastou novamente. A menina deu mais uns passos em direção à escotilha e o animal regressou sobre a tampa. Talvez cuidasse para que Francie compreendesse que ela não sairia dali, que nem sequer tentasse. Francie entendeu que a criatura pretendia deixar o local, mas que iria voltar. Queria que nesse tempo ela não fizesse nenhum movimento, que não intentasse fugir. Seguramente, naquela sala havia alguma saída que Francie desconhecia, porque o réptil sumiu por alguns instantes. Porém, apareceu novamente. A coisa trouxe algo que comer para a garota, um pedaço de carne enegrecida que certamente estava repousando nas águas pestilentas do esgoto. Francie acreditava que a coisa iria atacá-la e devorá-la, mas antes queria mantê-la viva. Francie já estava naqueles túneis há 2 dias, mas para ela se via como se fossem semanas. Os únicos pensamentos que lhe ocorriam era que deveria tentar escapar. Todo o tempo passou examinando a criatura, analisando-a, vendo aquela cara humana que não tinha pensamentos humanos. Ocorreu então que o réptil desapareceu.
deixou a sala de máquinas e não regressou. Franci correu até a tampa, fez força para abri-la e desceu pelas escadas. Voltou ao túnel com a água imunda até os joelhos. Precisava escapar, mas o problema era a luz. Caminhou pelos túneis escuros, passo por passo, cuidando para não cair em algum poço, esperando que não encontrasse de novo com a criatura mutante. O que mais desejava era encontrar alguma escada que a conduzisse à superfície. E esteve o tempo todo olhando para cima, em busca de algum bueiro sob a rua, pronta para gritar por ajuda. Túneis e mais túneis, ela caminhou por horas seguidas sem descansar. Algo que imagino que talvez não a deixe dormir é que em todo aquele tempo tinha a sensação de que algo a seguia de perto. Escutava ruídos, sons de passos, barulho nas águas, garras que arranhavam as paredes atrás de si e que às vezes ofegavam por cima de seu ombro. Franci não soube dizer quanto tempo caminhou perdida nos túneis, quando, por fim, viu uma luz entrar por um poço acima de si. Ela não soube dizer onde saiu. Uma senhora passava pela rua quando a ouviu bater na tampa do bueiro. Primeiro se assustou, mas em seguida ajudou com auxílio de outra pessoa que passava por aí. Conseguiram tirá-la do buraco. A senhora deu-lhe umas notas e chamou um táxi, mas ninguém quis levá-la para casa. Tão forte era o mau cheiro que exalava. Amanhecia quando chegou de volta em casa. Pediu perdão a seus pais e a sua irmã por tudo que havia feito. O que viveu naqueles dias, baixo terra, nas galerias, contou à sua família, mas sobre a estranha criatura não disse nada. Essa história contou muito mais tarde, anos depois, em uma festa, depois de umas bebidas. Ninguém acreditou, nem mesmo sua irmã. Mas Franci tinha uma forma de provar que tudo que viveu era verdade. Se aproximaram de um bueiro e olharam o fundo do poço. Lá estava a criatura. Parecia que a seguia, sentindo seu cheiro, que sempre estava buscando-a, onde quer que fosse. Obrigado por escutar essa história. Se você gostou, comente, compartilhe e deixe seu like. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se. Para ser dos primeiros em escutar, ative as notificações. Por hoje é só, mas nos vemos em breve em Minha História de Terror.